Olá, meus queridos ouvintes, eu sou a Alissa, estudante de Educação Física, e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, um espaço onde a gente conversa sobre temas essenciais para a sua saúde e bem-estar. Hoje, temos um assunto super importante e que, infelizmente, afeta muitas pessoas em algum momento de suas vidas. A assistência em saúde ao cliente com trauma osteomioarticular. É mais do que só uma dor física. É um desafio que impacta a rotina, o emocional e a liberdade de movimento de cada um. E para nos guiar nesse universo, especialmente na interface crucial com a educação física, convidamos uma expert na área, a Érica. Ela é educadora física e especialista em treinamento funcional e prevenção de lesões, experiente em ajudar pessoas a superar esses desafios. Seja muito bem-vinda, Érica! Que bom ter você aqui para compartilhar esse seu conhecimento e experiência com a gente. Oi, Alissa! Oi, pessoal! É um prazer enorme estar aqui. Eu adoro esses momentos de troca, pois eu acredito que informação de qualidade é o primeiro passo, né, para uma recuperação eficaz e para uma vida mais saudável. Érica, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, queria pedir para você nos explicar de forma simplificada o que é um trauma osteomioarticular. Quais são os tipos mais comuns que chegam até os profissionais da saúde? E, mais importante, como a educação física entra nesse cenário, especialmente na fase inicial, logo após a lesão? Essas são ótimas perguntas, porque entender o básico já nos ajuda muito. Um trauma osteomioarticular é, em termos simples, qualquer lesão que afeta nossos ossos, músculos, tendões, ligamentos e articulações. Pense, por exemplo, naquela torção no tornozelo que acontece num buraco de rua, uma fratura no braço depois de uma queda inesperada, ou uma ruptura de ligamento no joelho durante uma partida de futebol. Todos esses se encaixam aqui. Eles podem ser causados por acidentes como os de trânsito, quedas, a prática de esportes, seja você um atleta ou alguém que quer jogar bola no final de semana, ou até por movimentos repetitivos do dia a dia, como digitar por horas a fio, ou levantar peso de forma inadequada no trabalho. É um universo vasto, mas o impacto no corpo sempre é significativo. Quando falamos da fase inicial, logo depois de uma lesão e do diagnóstico médico, o foco principal é o tratamento agudo. Isso geralmente significa um período de repouso, talvez uma imobilização com gesso ou tala, para permitir a cicatrização, e o uso de medicamentos para controlar a dor e a inflamação. É um momento de cautela onde o corpo precisa de tempo para iniciar seu processo de cura, mas é importante entender que mesmo nesse começo, o educador físico já tem um papel essencial. É um papel inicialmente mais indireto, mas muito importante. Nós podemos e devemos ajudar o paciente a entender a importância de seguir à risca o que o médico e o fisioterapeuta indicaram. Por exemplo, se o médico pediu repouso total de um membro, a gente tem que explicar o porquê daquele repouso ser fundamental para a recuperação e os riscos de não seguir a orientação. É um trabalho de conscientização e apoio. E em alguns casos bem específicos, sempre com a liberação médica
e uma comunicação transparente com o fisioterapeuta, o educador físico pode até sugerir umas movimentações bem leves e controladas em outras partes do corpo que não foram afetadas pela lesão. A ideia não é forçar a área lesionada, claro, mas sim ajudar a diminuir aquela perca de massa muscular e de condicionamento físico geral que acontece quando a gente fica parado. Imagine que, ao manter as outras partes do corpo ativa, você prepara o terreno para uma reabilitação mais eficiente depois. O grande objetivo dessa etapa é preparar o seu corpo para a fase que vem depois, deixando-o no melhor estado possível para a reabilitação de verdade. É como um pré-tratamento que otimiza todo o processo de recuperação. Isso é um ponto muito importante, Érica. Muitas vezes as pessoas pensam no educador físico apenas na academia, treinando quem já está em forma. Mas você está mostrando que nosso papel é muito mais amplo e se estende a momentos tão cruciais quanto a pós-lesão e a fase de recuperação. Exatamente, é crucial desmistificar essa ideia. O educador físico é um profissional da saúde e nosso campo de atuação é vasto. E é fundamental que haja uma comunicação constante e muito próxima entre todos os profissionais envolvidos, médico, fisioterapeuta e educador físico. Essa troca de informações garante que o paciente receba o melhor tratamento possível, sem conflitos de abordagem ou exercícios inadequados para a fase da lesão. É um verdadeiro trabalho em equipe, onde cada um tem sua expertise e juntos somos muito mais eficazes para o bem-estar do paciente. Uma vez que o cliente com trauma osteomioarticular passa da fase aguda e começa a fisioterapia, que é um momento de reativar o corpo, qual é o papel do educador físico nesse processo? Como vocês trabalham em conjunto com o fisioterapeuta para garantir a reabilitação eficaz e segura, culminando no retorno às atividades normais e até mesmo ao esporte de forma plena? Essa é a fase em que a educação física se torna ainda mais protagonista e visível. Enquanto o fisioterapeuta atua na recuperação de funções básicas como a redução da dor, o ganho de amplitude de movimento articular e o restabelecimento de padrões de movimentos iniciais e mais delicados, o educador físico entra com a progressão de movimentos funcionais e o ganho de força e resistência, e o retorno seguro e eficaz às atividades diárias e esportivas. É o momento de lapidar o que foi reabilitado e construir uma base sólida para o futuro. Nós entendemos que cada pessoa é única, com suas próprias demandas, seu histórico de vida e seus objetivos pessoais. Por isso, nossos programas de exercício são feitos pensando no individual, de um jeito bem personalizado. Não existe uma receita de bolo que sirva para todo mundo, porque cada lesão é uma história. Nós focamos em algumas coisas que são super importantes para a recuperação e para deixá-lo mais forte e preparado. Fortalecimento muscular. A ideia aqui é deixar os seus músculos mais fortes para eles darem uma segurança extra para suas articulações e protegerem a área que foi machucada. É como construir uma armadura interna ao redor da lesão. Quanto mais fortes os músculos ao redor da articulação que sofreu um trauma, mais estabilidade ela terá, diminuindo muito o risco de novas lesões. Pense, por exemplo, em alguém que sofreu uma lesão no joelho. Fortalecer os quadríceps e os isquiotíbias
é crucial para abraçar e proteger essa articulação. Melhora da propriocepção. Parece um nome complicado, né? Mas é simples. É a capacidade do seu corpo de saber onde ele está no espaço, mesmo sem olhar. É o sentido da posição e do movimento do seu próprio corpo. Melhorar isso é crucial para evitar novos machucados. É como dar um GPS interno para o seu corpo que ele usa para reagir rapidamente a um desequilíbrio. Se você torcer o tornozelo em exercícios em superfícies estáveis, como uma almofada de desequilíbrio, ajudam o cérebro a reaprender, a estabilizar o tornozelo rapidamente, reagindo a movimentos inesperados e protegendo. É muito simples isso. Treinamento de equilíbrio e coordenação. Isso é essencial para as coisas mais básicas do dia a dia, como andar sem tropeçar, subir e descer as escadas com segurança, pegar algo no chão e também para você se sair bem nos seus esportes ou hobbies. A gente trabalha para você ter mais controle dos seus movimentos e mais agilidade e confiança em cada passo. Para um atleta, por exemplo, isso significa voltar a fazer mudanças de direção rápida no campo ou reagir a uma bola inesperada sem medo. Progressão gradual. A gente começa com exercícios mais tranquilos e aos poucos vai aumentando o desafio, chegando em momentos que simulam o que você faz na sua vida real ou nos seus esportes. É um passo a passo para você se sentir seguro e preparado para tudo. Não adianta querer correr uma maratona no dia seguinte a uma lesão grave. A progressão é inteligente, segura e personalizada. Iniciamos com movimentos controlados, depois adicionamos carga, velocidade e, por fim, movimentos específicos do esporte ou da atividade que a pessoa deseja retornar. A gente vai construir a confiança junto com a força. Por exemplo, se um cliente teve uma lesão no joelho, após a fisioterapia, que focou em restaurar a flexão e a extensão do joelho e reduzir a dor, o educador físico vai entrar com um programa que inclui, por exemplo, agachamentos com progressão de carga, exercícios de força para os glúteos e quadríceps, saltos controlados, inicialmente bilaterais, depois unilaterais, e para atletas, exercícios específicos do esporte que ele deseja retomar, como simulações de chute, mudanças de direção ou pisques de velocidade, sempre respeitando os limites e as orientações médicas e do fisioterapeuta. A comunicação com o fisioterapeuta é vital para que essa transição suave e eficiente e, acima de tudo, seja segura. Não é uma competição, é uma parceria. Ambos os profissionais têm o mesmo objetivo: a plena recuperação e bem-estar do paciente. É um trabalho em equipe, então, que visa não só recuperar a lesão em si, mas também preparar o corpo para a vida novamente, com mais força, mais confiança e menos medo de se machucar de novo. Isso é transformador. E mais do que isso, a educação física atua intensamente na prevenção de novas lesões. Isso é algo que me importa muito, porque é um investimento a longo prazo na saúde. Educamos o cliente sobre a importância da postura correta no dia a dia, da técnica de movimento adequado em exercícios e atividades cotidianas,
como levantar uma caixa ou praticar um esporte. E a relevância do aquecimento e desaquecimento antes e depois de qualquer atividade física é um trabalho de educação para a saúde, capacitando o indivíduo a ser mais consciente e cuidadoso com o próprio corpo. É sobre construir resiliência física e mental para enfrentar os desafios da vida. Érica, nossa conversa tá maravilhosa e o tempo voou. Teria mais para explorar, né? Mas antes de terminarmos, qual seria a sua principal mensagem para os nossos ouvintes que estão passando por um trauma osteoarticular ou que desejam prevenir esse tipo de lesão? Qual é a sua dica de ouro para eles? Sabe, Alissa, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira e que eu quero muito compartilhar com vocês é: a gente nunca deve subestimar o poder de se movimentar do jeito correto e de fazer uma reabilitação bem feita. De verdade, não é sobre voltar a andar ou a correr, é sobre voltar a viver plenamente, sem dor, com confiança e autonomia. É sobre resgatar a alegria de se movimentar. Se você se machucou ou precisa fortalecer o seu corpo, a dica de ouro é sempre procurar gente que entenda do assunto. Falo de médicos, fisioterapeutas e educadores físicos. Eles são os profissionais que vão te guiar no caminho certo. Com conhecimento técnico, um olhar humanizado para a sua individualidade e a empatia que você precisa nesse momento. O famoso Dr. Google ou as dicas da internet não substituem o acompanhamento profissional qualificado. E a educação física, então, ela é simplesmente fundamental. Não é só para te ajudar a voltar ao normal depois de uma lesão, mas também para construir um corpo mais forte e resistente. É como um escudo contra futuras encrencas, né? Uma espécie de investimento na sua conta bancária de saúde. Um corpo bem preparado tem menos chances de se lesionar e se recuperar muito melhor quando algo acontece. Então, o meu conselho é: escute o seu corpo. Ele sempre dá sinais, seja uma dor persistente, um desconforto, uma sensação de fraqueza ou uma limitação de movimento. Não ignore esses sinais. Invista na sua saúde a longo prazo. É o melhor presente que você pode dar para si mesmo, pois um corpo saudável e funcional é a base para uma vida plena, feliz e cheia de possibilidades. Não encare a atividade física como um sacrifício, mas como um ato de amor próprio e cuidado com a sua máquina mais preciosa, que é você mesmo. Excelente conselho, Érica, é escutar o seu corpo e investir na sua saúde a longo prazo. Uma mensagem poderosa e que fica de lição para todos nós, reforçando a importância do cuidado contínuo. Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar todo o conhecimento e paixão conosco. Foi um prazer e um aprendizado imenso, viu? Eu que agradeço o convite, Alissa. Foi uma delícia esse bate-papo. Espero ter contribuído para a conscientização de todos. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que o conteúdo de hoje tenha sido esclarecedor e inspirador para todos vocês. Lembrem-se, cuidar do corpo é um investimento para a vida. Continue buscando informações de qualidade e priorizando seu bem-estar. Fiquem ligados para os próximos episódios. Até a próxima! E não se esqueçam de procurar sempre um profissional de educação física e os demais profissionais de saúde para te ajudar nessa jornada de cuidado e recuperação. Beijos!